Terá foi o pai de Abraão, de acordo com o testemunho bíblico conforme citado pela primeira vez na Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 11, entre os versículos 24 e 32. Além de ser o pai de Abraão, também foi o pai de Naor, Harã e Sarai. A Bíblia fala muito pouco sobre Terá. Na verdade, praticamente nenhum detalhe específico sobre sua biografia é revelado. O que se sabe é que a linhagem do pai de Abraão recua até Sem, o filho de Noé. Considerando essa breve genealogia, é possível perceber que os ancestrais mais próximos de Terá foram Naor e Harã. Nesse sentido, o texto bíblico diz que viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Serug viveu depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. No entanto, é difícil afirmar com exatidão se Naor foi o pai de Terá e Serug o seu avô. Isso ocorre porque a genealogia em Gênesis, capítulo 11, possui lacunas. É possível chegar a essa conclusão pelo fato de que essa genealogia não é considerada exaustiva e cronológica. O próprio Sem teria sobrevivido ao tempo da morte do patriarca Abraão. Portanto, é possível que essa genealogia, onde Terá é mencionado, seja apenas representativa, focando nas pessoas mais importantes daquela linhagem. Além disso, o principal objetivo do escritor de Gênesis ao registrar a genealogia foi introduzir a história de Abraão, enfatizando a formação do povo de Israel e destacando a linhagem messiânica. Quanto à família de Terá, a Bíblia não menciona o nome da esposa de Terá e nem esclarece se ele teve mais uma esposa ou concubinas. Terá teve filhos com mais de uma mulher, pois a Bíblia informa que Sarai, a esposa de Abraão, era também sua meia-irmã por parte de pai. Em outras palavras, o pai de Abraão era também o pai de Sarai. Portanto, também é possível que o pai de Abraão tenha tido outros filhos, mas eles não foram mencionados na Bíblia por não serem relevantes para a história. Quanto ao fato de os filhos e a filha de Terá, Abraão e Sarai, terem se casado entre si, deve ser entendido dentro do contexto daquela época. Esse tipo de relação ainda não havia sido proibido por Deus, e só aconteceu a partir do tempo de Moisés, conforme registrado em Levítico, capítulo 18, entre os versículos 6 e 18. Além disso, naquele tempo a família de Terá adotava costumes idólatras, o que significa que o conhecimento de Deus não tinha sido preservado na linha de sua linhagem. Após o dilúvio, a humanidade novamente se rebelou contra a vontade do Senhor, como registrado no episódio da Torre de Babel. Os filhos mencionados na Bíblia são apresentados na seguinte ordem: Abrão, Naor e Harã. Muitos estudiosos consideram que, apesar dessa ordem, não é possível determinar com exatidão se Abrão é o filho mais velho de Terá. Alguns intérpretes argumentam que talvez Harã, o irmão de Abraão e pai de Ló, que morreu antes de sua família migrar para o norte, tenha sido o primogênito de Terá. De qualquer forma, a Bíblia informa que aos 70 anos de idade, Terá já havia gerado Abrão, Naor e Harã. Quanto à vida de Terá, a Bíblia diz que ele migrou com sua família da cidade de Ur para o norte em direção a Canaã. No entanto, depois de percorrer uma distância de aproximadamente 800 quilômetros, a família de Terá se estabeleceu durante um período na cidade de Harã. Tanto Ur como Harã eram centros de adoração ao deus sumério da lua. O livro de Josué traz a informação de que Terá era um idólatra. Através da convocação de Josué ao povo de Israel, fica claro que a família de Terá adorava outros deuses. Essa informação reforça o fato de que Deus chamou Abraão do meio do paganismo para se revelar a ele e firmar uma aliança com sua descendência. No entanto, é difícil afirmar se Terá foi convertido ao verdadeiro Deus. Alguns comentaristas sugerem que é possível que o pai de Abraão tenha se tornado um adorador de Javé, considerando a experiência religiosa de Abraão como base para essa transformação. Após sair de Ur, a família de Terá se estabeleceu em Harã, outra cidade politeísta, tornando difícil tirar conclusões sobre sua fé. Terá também é citado no Novo Testamento na genealogia de Jesus e indiretamente na pregação do diácono Estevão em Atos, capítulo 7, entre os versículos 2 e 5. Estas são as informações que podemos obter sobre a história de Terá, o pai de Abraão, de acordo com a Bíblia. Caso deseje saber mais sobre as histórias bíblicas, deixarei um guia completo de aulas sobre a Bíblia, com todas elas narradas para maior facilidade de compreensão. Link na descrição.
A Bíblia registra que Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Gênesis 11:32. Sua morte é um ponto de transição na história da família, já que foi após a morte de Terá que Abraão continuou sua jornada para Canaã, conforme o chamado de Deus. Embora as informações sobre Terá sejam limitadas, sua decisão de deixar Ur e migrar para Harã, juntamente com Abraão, teve um impacto profundo na história do povo judeu. O chamado de Deus a Abraão para sair de sua terra natal marcou o início da aliança entre Deus e os descendentes de Abraão, que desempenharia um papel fundamental na formação do povo de Israel. Em resumo, Terá é uma figura importante na história bíblica por ser o pai de Abraão e por sua decisão de migrar com sua família, incluindo Abraão, de Ur para Harã. Sua obediência a Deus, mesmo que limitada, teve um papel significativo no desenvolvimento da fé abraâmica e na formação do povo de Israel.